Cosmos. Teste das descrições físicas do mundo. Alexandre von Humboldt. Introdução, última parte. Tradução inédita e exclusiva. Canal Ler com Ouvidos. Leandro Diademe. Os limites e métodos de exposição da descrição física do mundo. Nas considerações precedentes, tentei explicar e clarificar, através de alguns exemplos, a forma como o gozo da natureza, tão diversa nas suas origens, foi aumentando e enobrecido pelo conhecimento da ligação dos fenômenos e das leis que os regem. É meu dever examinar o espírito do método que me deve reger o exame da descrição física do mundo e indicar os limites aos quais sou capaz de circunscrever a ciência, de acordo com as ideias que me foram apresentadas no decurso dos meus estudos e sob os diferentes climas pelos quais passei. Deixe-me lisonjear-me com a esperança de que uma discussão desse tipo justifique o título que eu dei ao meu trabalho, libertando-me de qualquer censura de uma presunção que seria duplamente repreensível nas obras científicas. Antes de apresentar o quadro dos fenômenos parciais e de os dividir em grupos, tratarei das questões gerais, que intimamente ligadas umas às outras, dizem respeito ao nosso conhecimento do mundo exterior. Em si mesmo e nas relações que este conhecimento mostra, em todas as épocas da história, às diferentes fases da cultura intelectual dos povos. Estas questões têm como objeto, primeiro, os limites preciosos da descrição física do mundo como uma ciência distinta. Segundo, a enumeração rápida da totalidade dos fenômenos naturais, sob a forma de um quadro geral da natureza. Terceiro, a influência do mundo exterior na imaginação e no sentimento. Uma influência que deu nos tempos modernos um poderoso impulso ao estudo das ciências naturais, pela descrição viva das regiões distantes, pela fisionomia das plantas, pelas plantações ou pela disposição das formas exóticas das plantas em grupos contrastantes. E quarto, a história da contemplação da natureza ou o desenvolvimento progressivo da ideia do cosmos, de acordo com a exposição dos fatos históricos e geográficos que nos levaram a descobrir a ligação entre os fenômenos. Quanto maior for o ponto de vista a partir do qual a física do mundo considera os fenômenos, mais necessário é circunscrever a ciência aos seus verdadeiros limites, separando-a de todo o conhecimento análogo ou auxiliar. A descrição física do mundo baseia-se na contemplação da universalidade das coisas criadas, de tudo que coexiste no espaço relativamente às substâncias e forças, e da simultaneidade dos seres materiais que constituem o universo. A ciência que estou a tentar definir tem, portanto, para o homem, o habitante da Terra, duas partes distintas.
a própria Terra e os espaços celestes. Para mostrar o caráter próprio e independente da descrição física do mundo, e ao mesmo tempo para identificar a natureza das suas relações com a física geral, com a história natural descritiva, a geologia e a geografia comparativa, deter-me-ei, em primeiro lugar, na parte da ciência do cosmos que diz respeito à Terra. Tal como a história da filosofia não consiste na enumeração, numa determinada matéria, das opiniões filosóficas que são o produto das diferentes idades, também a descrição física do mundo não poderia ser uma simples associação enciclopédica das ciências que acabamos de mencionar. A confusão entre conhecimentos estreitamente relacionados é tanto maior quanto há séculos estamos habituados a designar grupos de noções empíricas por nomes que ou são demasiado estreitos ou em relação às ideias que se destinavam a expressar. Errei um pedacinho da tradução aqui. Não tem esse ou. Eu vou começar a frase novamente. A confusão entre conhecimentos estreitamente relacionados é tanto maior quanto há séculos estamos habituados a designar grupos de noções empíricas por nomes que são demasiadamente estreitos em relação às ideias que se destinavam a expressar. Corrigido. Estes nomes têm também a grande desvantagem de terem um significado diferente nas línguas da antiguidade clássica dos quais foram tomados. Os nomes fisiologia, física, história natural, geologia e geografia nasceram e tornaram-se de uso comum, muito antes de haverem qualquer ideia clara da diversidade dos objetos que estas ciências deveriam abraçar, ou seja, antes de sua limitação recíproca. Tal é a influência de um costume antigo em línguas que numa das nações europeias mais avançadas da civilização, a palavra física é aplicada à medicina, enquanto a química técnica, a geologia e a astronomia, ciências puramente experimentais, estão entre as obras filosóficas de uma academia cuja fama é justamente universal. Tentativas têm sido feitas repetidamente, e quase sempre em vão, para substituir nomes novos e mais apropriados pelos nomes antigos, sem dúvida vagos, mas agora geralmente entendidos. Estas mudanças foram propostas sobretudo por aqueles que se preocuparam com a classificação geral do conhecimento humano, desde a grande enciclopédia, Marguerite Philosophica, de Gregory Reich, prior da Casa de Friburgo, no final do século XV, ao chanceler Bacon, de Bacon a D'Alembert, e nos últimos tempos ao físico mais sagaz, André Marie Ampère. A escolha de uma nomenclatura grega adequada pode ter sido talvez ainda mais prejudicial a esta última tentativa do que o abuso de visões binárias e a multiplicidade excessiva de grupos. A descrição do mundo, considerado como um objeto dos sentidos externos, requer sem dúvida a ajuda da física geral e da história natural descritiva. Mas a contemplação das coisas criadas ligadas entre si e formando um todo animado por forças internas, dá à ciência com a qual nos
preocupamos, neste trabalho, um caráter particular. A física lida com as propriedades gerais dos corpos. É o produto da abstração, a generalização de fenômenos sensíveis. Já na obra onde foram estabelecidos os primeiros fundamentos da física geral, nos 8 livros físicos de Aristóteles, todos os fenômenos da natureza são considerados como dependendo da ação primária e vital de uma única força, o princípio de todo o movimento do universo. A terceira parte da física do mundo, a qual o antigo e perfeitamente expressivo nome da geografia física é voluntariamente retido, trata da distribuição do magnetismo no nosso planeta, de acordo com as relações de intensidade e direção. Mas não trata das leis de atração ou repulsão dos corpos polares, nem dos meios de produção de correntes eletromagnéticas permanentes ou passivas. Os traços da geografia física, em traços mais gerais, descrevem a configuração compactada ou articulada dos continentes, a extensão em sua linha costeira em relação à superfície, a divisão das massas continentais nos 2 hemisférios, uma divisão que exerce uma poderosa influência sobre a diversidade do clima e as modificações meteorológicas da atmosfera. Aponta o caráter das cadeias montanhosas, que, levantadas em momentos diferentes, formam sistemas particulares, quer paralelos entre si, quer divergentes e cruzando-se. Examina a altura média dos continentes, acima do nível dos mares, e a posição do centro de gravidade do seu volume. A relação entre o ponto culminante de uma cadeia montanhosa e a altura média de sua crista, ou a sua proximidade de uma linha costeira próxima. Também descreve as rochas de erupção como princípios de movimento, uma vez que atuam sobre as rochas sedimentares que atravessam, levantam e inclinam. Contempla os vulcões, quer sejam isolados, quer colocados em séries, simples ou duplas, quer estendam a esfera da sua atividade a diferentes distâncias, quer pelas rochas que produzem em pilares longos e estreitos, quer pela remoção do solo por círculos que aumentam ou diminuem de diâmetro à medida que os séculos vão passando. A parte terrestre da ciência do cosmos descreve, por último, a luta do elemento líquido com a terra sólida. Descreve que os grandes rios têm em comum no seu curso superior ou inferior, e na sua bifurcação, quando seu curso ainda não está completamente fechado. Apresenta as correntes de água rompendo as cadeias montanhosas mais altas, ou seguindo durante muito tempo um curso paralelo a elas, quer ao seu pé, quer a grandes distâncias, quando a elevação das camadas de um sistema montanhoso e a direção do rugido estão em conformidade com o que se segue aos bancos mais ou menos inclinados da planície. Os resultados gerais da geografia e hidrografia comparativas pertencem unicamente à ciência, da qual desejo aqui determinar os verdadeiros limites. Mas a enumeração das maiores alturas do globo, o quadro dos vulcões, ainda em atividade, a divisão do solo em reservatórios de água e a multiplicidade de rios que os atravessam, todos estes pormenores
pertence ao domínio da geografia propriamente dita. Os fenômenos não são aqui discutidos, mas na sua dependência mútua, nas relações que apresentam com as diferentes zonas do nosso planeta e na sua constituição física em geral. As especialidades da matéria bruta organizada, classificada segundo a analogia da formação e composição, são, sem dúvida, um estudo do maior interesse, mas estão ligadas a uma esfera de ideias totalmente diferente das que constituem o objeto deste trabalho. As descrições de vários países oferecem material muito importante para a composição de uma geografia física, mas a recolha destas descrições, mesmo que dispostas em série, não nos daria uma imagem fiel da formação geral da superfície poliédrica do nosso planeta. Nem as floras das diferentes regiões, colocadas uma após a outra, formariam o que designo sob o nome de geografia de plantas. Pela aplicação do pensamento a observações isoladas, pela visão do espírito que combina e combina, descobrimos na individualidade das formas orgânicas, ou seja, na história natural descritiva das plantas e animais, os caracteres comuns que podem determinar a distribuição dos seres de acordo com as suas classes. A indução é aquela que nos revela as leis numéricas, segundo as quais a proporção de famílias naturais é regulada pela soma total das espécies, e a latitude ou posição geográfica das zonas onde cada forma orgânica atinge o máximo do seu desenvolvimento nas planícies. Estas considerações atribuem, graças à generalização dos seus pontos de vista, um caráter mais preciso à descrição física do globo. E é efetivamente desta distribuição local das formas, do número e do crescimento mais vigoroso das que predominam na massa total, que depende o aspecto da paisagem e a impressão que nos é deixada pela fisionomia da vegetação. Os catálogos dos organismos organizados, por vezes pomposamente chamados sistemas da natureza, mostram-nos um elo admirável de analogias de estrutura, quer no desenvolvimento muito completo destes organismos, quer nas diferentes fases que eles atravessam, numa evolução em espiral. Por um lado, as folhas, brácteas, cálices, corolas e órgãos fertilizantes. Por outro, com maior ou menor semelhança, os tecidos celulares e fibrosos do animal, as suas partes articuladas ou suas partes francamente dobradas. Mas todos estes são chamados sistemas da natureza. Engenhosos nas suas classificações, não nos fazem ver seres distribuídos por grupos no espaço, relativamente às diferentes relações de latitude e altura em que são colocados acima do nível do oceano e de acordo com as influências climatológicas que experimentam em virtude de causas gerais e, na maior parte das vezes, muito remotas. O objetivo último de uma geografia física é, no entanto, como já dissemos acima, reconhecer a unidade da imensa variedade de fenômenos, descobrir pelo livre exercício do pensamento e pela combinação de observações a constância dos fenômenos, no meio das suas aparentes variações. Se na posição da parte terrestre do cosmos devemos sempre descer a fatos muito especiais, é apenas para recordar a ligação que as leis da real distribuição dos seres no espaço têm com as leis de classificação ideal por famílias naturais, por analogia de organização interna e evolução progressiva. Destas discussões sobre os limites da ciência
e, em particular, sobre a necessária distinção entre a botânica descritiva ou morfologia vegetal, a geografia das plantas decorre que, na física do globo, a multidão inumerável de corpos organizados que embelezam a criação é considerada mais por zonas de habitação ou de estações, por bandas isotérmicas de inflexões diferentes, do que pelos princípios de gradação no desenvolvimento interior do organismo. No entanto, a botânica e a zoologia, que constituem a história natural descritiva dos corpos organizados, são ainda fontes férteis que fornecem material, sem o qual o estudo das relações e conexões dos fenômenos não teria uma base sólida. Uma observação importante deve ser acrescentada para demonstrar claramente esta ligação. À primeira vista, ao abraçarmos num relance a vegetação de um continente em vastos espaços, vemos as formas mais díspares, tais como gramíneas e orquídeas, coníferas e carvalhos, próximas umas das outras. E vemos, por outro lado, as famílias e gêneros naturais, que, longe de formar associações locais, estão dispersos como que ao acaso. Esta dispersão, porém, é aparente. A descrição física do globo mostra-nos que a vegetação como um todo apresenta relações consistentes no desenvolvimento das suas formas e tipos, que sob os mesmos climas, as espécies em falta num país são substituídas no outro por espécies da mesma família. E que esta lei de substituições, que parece consistir nos próprios mistérios do organismo original, mantém nas regiões limítrofes a relação numérica das espécies desta ou daquela grande fila, com a massa total das fanerogâmicas que compõem as duas floras. É assim que, na multiplicidade das diferentes organizações que as povoam, se revela um princípio de unidade, um plano primitivo de distribuição. É também possível reconhecer sob cada zona diversificada, de acordo com as famílias de plantas que produz, uma ação lenta, mas contínua no oceano aéreo. Uma ação que depende da influência da luz, primeira condição de toda vitalidade orgânica sobre a superfície sólida e líquida do nosso planeta. Para usar uma bela frase de Lavoisier, podemos dizer que a antiga maravilha do mito de Prometeu é constantemente renovada diante dos nossos olhos. Pausa aqui. Novamente, o autor faz referência ao oceano aéreo. Algo que os livros hoje não tratam. Por quê? Voltando à narração. Se aplicarmos o método que estamos a tentar seguir na exposição da descrição física da Terra à parte sideral da ciência do cosmos, ou seja, à descrição dos espaços celestes e dos corpos que os povoam, teremos simplificado muito o nosso trabalho. Se quisermos, de acordo com o costume antigo, que um dia seremos obrigados a renunciar, com visões mais filosóficas, distinguir a física, ou seja, as considerações gerais sobre a essência da matéria e as forças que lhe conferem movimento da química, que trata da heterogeneidade das substâncias, da sua composição elementar e dos atrativos, que
não são determinados unicamente pelas ações das massas, temos de concordar que a descrição da Terra apresenta ações físicas e químicas ao mesmo tempo. Para além da gravitação, que deve ser considerada como força primitiva da natureza, existem outros tipos de atração em ação à nossa volta, no interior ou na superfície do nosso planeta. Estas são as que são exercidas entre moléculas em contato ou separadas, a distâncias infinitamente pequenas. Forças de afinidade química que, modificadas diferentemente pela eletricidade, calor, condensação em corpos porosos ou o contato de uma substância intermédia, também animam o mundo inorgânico e os tecidos de animais e plantas. Se excluirmos os pequenos asteroides, que nos aparecem sob a forma de aerólitos sólidos e estrelas errantes, o espaço celestial oferece à nossa observação direta apenas fenômenos físicos. Podemos julgar com certeza apenas os efeitos que dependem da quantidade de matéria ou da distribuição de massas. O fenômeno do espaço celestial devem, portanto, ser considerados os fenômenos, tá? Tá no plural. Os fenômenos do espaço celestial devem, portanto, ser considerados como sujeitos às leis simples e dinâmicas do movimento. Os efeitos que podem surgir da diferença específica na heterogeneidade da matéria não foram até agora objeto de cálculo na mecânica dos céus. O habitante da Terra não é trazido em relação à matéria contida nos espaços celestes, seja espalhada ou reunida em grandes esferoides, exceto por duas vias: pelo fenômeno da luz, propagação de ondas de luz, ou pela influência exercida pela gravitação universal, atração de massas. A existência de ações periódicas do Sol e da Lua sobre o magnetismo da Terra é ainda muito duvidosa. Nenhuma experiência direta lança luz sobre as propriedades ou qualidades específicas das massas que circulam nos espaços celestes e sobre as da matéria que talvez as preencha completamente, exceto, como acabamos de afirmar, no que diz respeito aos aerólitos, ou pedras meteóricas, que estão misturadas com substâncias terrestres. Basta recordar aqui o que se pode deduzir da sua direção e da sua enorme velocidade de projeção, uma velocidade essencialmente planetária, a saber que estas massas rodeadas de vapores, ao atingirem o estado de incandescência, são pequenos corpos celestes atraídos pela ação do nosso planeta fora do seu caminho primitivo. O aparecimento, tão familiar à nossa vista, destes asteroides. O aparecimento destes asteroides, a analogia que oferecem aos minerais que compõem a crosta do nosso globo, é sem dúvida algo surpreendente. Mas a única consequência que pode ser deduzida, na minha opinião, é que, em geral, os planetas e as outras massas que, sob influência de um corpo central, se aglomeram em anéis de vapores e depois em esferoides, são como partes integrantes do mesmo sistema e têm a mesma origem e podem também oferecer uma associação de substâncias quimicamente idênticas. Há ainda mais. As experiências do pêndulo, e particularmente aquelas feitas com tão rara precisão por Bessel, confirmam o axioma newtoniano que os corpos mais heterogêneos na sua composição, água, ouro, quartzo, calcário granulado
e diferentes massas de aerólitos esperam pela atração da Terra uma aceleração semelhante. Para além das observações do pêndulo, existem provas obtidas a partir de observações puramente astronômicas. A massa quase idêntica de Júpiter, deduzida da ação deste grande planeta nos seus satélites, no cometa de curto período Encke e nos pequenos planetas Vesta, Juno, Ceres e Pallas, dá também a certeza de que, dentro dos limites das nossas observações atuais, a atração é determinada apenas pela quantidade de matéria. A falta de conhecimento sobre a heterogeneidade da matéria, que é obtida a partir de observações diretas e considerações teóricas, dá à mecânica dos céus um elevado grau de simplicidade, sujeita à incomensurável extensão dos espaços celestes apenas à ciência do movimento. A parte sideral do cosmos bebe as fontes puras e férteis da astronomia matemática, como a parte terrestre da física, química e morfologia orgânica. Mas o domínio destas três últimas ciências abrange fenômenos tão complicados e tão pouco suscetíveis de métodos rigorosos que a física do globo não poderia gabar-se aqui da certeza, da simplicidade na exposição dos fatos e da sua interligação mútua que caracteriza a parte celestial do cosmos. A diferença que agora apontamos pode talvez servir para explicar por que razão, nos primeiros tempos da cultura intelectual dos gregos, a filosofia pitagórica da natureza era mais ardentemente orientada para as estrelas e os espaços celestes do que para a Terra e as suas produções. E como, graças a Filolaus, e mais tarde pelos desejos semelhantes de Aristarco de Samos e Seleuco de Eritéia, a filosofia na natureza da escola jônica tornou-se mais rentável para o conhecimento do verdadeiro sistema do mundo do que alguma vez poderia ter sido para a física da Terra. Dando pouca atenção às propriedades e diferenças específicas da matéria que preenche os espaços, a grande escola itálica, na sua grandeza dórica, olhou preferencialmente para o que diz respeito às mediações, à configuração dos corpos, às distâncias dos planetas e aos números. Enquanto os físicos jônicos se debruçaram sobre as qualidades da matéria, sobre as suas transformações reais ou supostas e sobre as suas relações de origem. O poderoso gênio de Aristóteles, tão profundamente especulativo e prático ao mesmo tempo, foi-lhe reservado para mergulhar com igual sucesso no mundo das abstrações e no mundo das realidades matemáticas que contém fontes inesgotáveis de movimento e vida. Muitos dos mais notáveis tratados de geografia física, oferecem nas suas introduções uma parte exclusivamente astronômica, dedicada a descrever primeiro a Terra na sua pendência planetária e como fazendo parte do grande sistema que anima o corpo central do Sol. Este curso de pensamento é diametralmente oposto àquele que me proponho seguir.
Para compreender a grandeza do mundo, a parte sideral chamada por Kant, a história natural do céu, não deve ser subordinada à parte terrestre. No cosmos, segundo a antiga expressão de Aristarcos de Sanaus, que introduziu o sistema copérnico, o Sol não é mais nada, com os seus satélites, mas uma das inúmeras estrelas que transportam os espaços. A descrição destes espaços, a física do mundo, deve começar com os corpos celestes, com o esboço gráfico do universo, ou melhor, com um verdadeiro mapa do mundo, como a ousada mão de William Herschel tentou desenhá-lo. Se apesar da pequenez do nosso planeta, o que lhe diz exclusivamente respeito, ocupa o lugar mais importante neste trabalho e é desenvolvido com a maior precisão, isto depende unicamente da desproporção do nosso conhecimento entre o que é acessível à observação e o que lhe escapa. Esta subordinação da parte celestial à parte terrestre encontra-se já na grande obra de Bernard Varenius, que surgiu em meados do século XVII. Ele foi o primeiro a distinguir entre geografia geral e geografia espacial, subdividindo a primeira em geografia absoluta, ou seja, propriamente terrestre, e geografia relativa ou planetária, dependendo se se olha para a superfície da Terra nas suas diferentes zonas ou para as relações do nosso planeta com o Sol e a Lua. É um título de glória justo para Varenius, que a sua geografia geral e comparativa poderia fixar, como o fez, em alto grau, a atenção de Newton. De acordo com o estado imperfeito das ciências auxiliares de que ele teve de se valer, o resultado não pôde corresponder à magnitude do empreendimento. Foi reservado para o nosso tempo e para o meu país ver Charles Ritter desenhar o quadro da geografia comparativa em toda a sua extensão e na sua relação íntima com a história da humanidade. A enumeração dos resultados mais importantes da ciência astronômica e físicas, que no cosmos convergem para um enfoque comum, legitima até certo ponto o título que dei ao meu trabalho. Talvez seja um título mais imprudente do que o da própria empresa, confinado dentro dos limites que lhe impus. A introdução de novos nomes, especialmente quando se trata dos objetivos gerais de uma ciência que deveria estar ao alcance de todos, tem sido até agora muito contrária aos meus hábitos. Nada acrescentei à nomenclatura, exceto onde, nas especialidades da botânica e da zoologia descritivas, objetos descritos pela primeira vez tornaram os novos nomes indispensáveis. Os nomes de descrição física do mundo ou física do mundo, que utilizo indistintamente, baseia-se nas descrições físicas da Terra e física do globo, ou seja, geografia física, que não há muito são utilizados. Um dos gênios mais poderosos, Descartes, deixou alguns fragmentos da grande obra que pretendia publicar sob o título do Mundo, e para o qual se tinha dedicado a estudos especiais, incluindo o da anatomia do homem, a expressão incomum, mas precisa, ciência do cosmos. Lembra ao espírito do habitante da Terra a ideia de que se trata aqui de um vasto horizonte,
da reunião de tudo que preenche o espaço, desde as nebulosas mais distantes até aos tecidos leves de matéria vegetal, distribuídos de acordo com os climas, que peneiram e colorem as rochas de diferentes madeiras. Sob a influência das limitadas aspirações próprias da infância dos povos, a ideia da terra e do mundo foram confundidas desde o início no uso de todas as línguas. As expressões vulgares mundo viagem, mundo mapa, mundo novo são exemplos desta confusão. As expressões mais exatas e mais nobres do sistema mundo, planeta mundo, criação e idade do mundo referem-se, em alguns casos, à totalidade das massas que preenchem os espaços celestiais, noutros, à origem de todo o universo. Parece natural que, no meio da grande variabilidade dos fenômenos na superfície do globo e no oceano de ar que o envolve, o homem tenha admirado o aparecimento da abóboda celeste e os movimentos regulares e uniformes do Sol e dos planetas. Na época homérica, a palavra cosmos também indicava originalmente as ideias de ornamento e ordem ao mesmo tempo. Mais tarde passou para a linguagem científica e foi progressivamente aplicada à harmonia observada nos movimentos dos corpos celestes, à ordem que reina em todo o universo, ao próprio mundo em que esta ordem é refletida. De acordo com a afirmação de Pitágoras sobre os fragmentos dos quais M. Boeck comentou com rara sagacidade, e de acordo com o testemunho geral de toda a antiguidade, foi Pitágoras quem primeiro fez o uso da palavra cosmos para designar a ordem que reina no universo, e o universo ou o próprio mundo. Da escola de filosofia itálica, a expressão passou nesse sentido para a linguagem dos poetas da natureza, Parmênides e Empedócles, e daí para o uso dos escritores em prosa. Não discutiremos aqui como, de acordo com estas ideias pitagóricas, Filolaus distingue entre Olimpo, Urano ou céu e o cosmos, como a mesma palavra é empregada no plural para designar certos corpos celestes, os planetas, que circundam o foco central do mundo, ou o grupo de estrelas. No meu trabalho, a palavra cosmos é tomada como prescrito pelo uso helênico, depois de Pitágoras, e pela definição muito exata dada no Tratado sobre o Mundo, que foi falsamente atribuída a Aristóteles. É a totalidade do céu e da terra, a universalidade das coisas que constituem o mundo sensato. Se os nomes das ciências não tivessem há muito sido retirados do seu verdadeiro significado linguístico, a obra que estou a publicar deveria ostentar o título Cosmografia e ser dividida em Uranografia e Geografia. Os romanos, imitadores dos gregos, nos seus débeis ensaios de filosofia, concluíram também transportar para o universo a significação dos seus mundos, que primitivamente indicavam apenas compostura, ornamento, e não ordem ou regularidade na disposição das partes. É provável que a introdução deste ornamento e não ordem ou regularidade na disposição das partes seja a introdução deste termo técnico na língua do Lácio, a importação de um equivalente na palavra cosmos, no seu duplo significado, e se deva a Ennius,
apoiante da escola itálica, tradutor dos filósofos pitagóricos, compostos por Epicarno ou por um de seus seguidores. Distinguiremos naturalmente a história física do mundo da descrição física do mundo. A primeira, concebida no sentido mais amplo da palavra, deveria, se houvesse dados para esboçar, traçar as variações que o universo sofreu ao longo dos tempos, desde as novas estrelas que apareceram e desapareceram subitamente no cofre do firmamento, até as nebulosas que apareceram e desapareceram no céu, desde as nebulosas que se têm dissolvido ou condensado, até a primeira camada de vegetação criptogâmica que cobriu a superfície mal arrefecida do globo, ou um bando de coral que se ergueu no seio dos mares. A descrição física do mundo fornece uma imagem do que coexiste no espaço, da ação simultânea de forças naturais e dos fenômenos que estas produzem. Mas para compreender bem a natureza, a consideração do estado atual das coisas não pode ser total ou absolutamente separada das fases sucessivas pelas quais passaram. Nem a sua essência pode ser concebida sem refletir sobre o modo da sua formação. Não é apenas a matéria orgânica que se compõe e se dissolve perpetuamente para formar novas combinações. O globo, em cada fase de sua vida, também nos revela o mistério dos seus estados anteriores. É possível olhar para a crosta do nosso planeta sem encontrar vestígios de um mundo orgânico destruído. As rochas sedimentares mostram uma sucessão de seres que têm sido associados em grupos, excluídos e reimplantados uns aos outros. Estas margens, sobrepostas umas às outras, revelam os faunos e as floras dos séculos passados. Neste sentido, a descrição da natureza está intimamente ligada à sua história. O geólogo não pode conceber o tempo presente sem voltar atrás, guiado pela ligação das observações, há milhares de séculos que passaram. Ao traçar o quadro físico do globo, vemos, por assim dizer, o passado e o presente interagindo entre si. Pois é o mesmo no domínio da natureza e no domínio das línguas, no qual a investigação etimológica também nos mostra um desenvolvimento sucessivo e demonstra-nos o estado anterior de uma língua, refletido nas formas que utilizamos hoje. Este reflexo do passado é ainda mais evidente no estudo do mundo material. Quando vemos diante dos nossos olhos rochas erodidas e camadas sedimentares, semelhantes às das épocas anteriores. Para tomar um exemplo notável das relações geológicas que determinam a fisionomia de um país, recordarei aqui que os promontórios traquíticos, os cones de basalto, as correntes de amigdaloides, com poros alongados e paralelos, e os depósitos brancos de pedra pómez, misturados com escórias negras, são, por assim dizer, aniquilados na paisagem pelas memórias do passado. Estas massas trabalham sobre a imaginação do observador educado, como as tradições de um mundo anterior funcionariam. Que a forma das rochas é a sua história. O sentido em que os gregos e romanos usavam originalmente a palavra história prova que também tinham a íntima convicção de que,
Para formar a ideia completa do estado atual das coisas, era necessário considerá-las na sua sucessão. Não é na definição dada por Vérrio Flaccus, mas nos escritos zoológicos de Aristóteles, que a palavra histórica aparece como uma exposição dos resultados da experiência e da observação. Plínio, a descrição física do mundo do ancião, tem o título História Natural. Nas cartas do seu sobrinho, é mais nobremente chamada História da Natureza. Os primeiros historiadores gregos ainda não separavam as descrições dos países da narração dos acontecimentos de que tinham sido palco. Entre eles, a geografia física e a história formaram uma estreita aliança. Permaneceram misturados de forma simples e graciosa até ao momento em que o grande desenvolvimento do interesse político e a perpétua agitação da vida dos cidadãos fez desaparecer o elemento geográfico da história dos povos para formar dela uma ciência à parte. Resta examinar se, pelo trabalho do pensamento, a imensidão dos diversos fenômenos que compõem o cosmos pode chegar à unidade de um princípio e à evidência das verdades racionais. No estado atual do nosso conhecimento empírico, não ousamos conceber uma esperança tão lisonjeira. As ciências orientais, baseadas nas observações do mundo exterior, nunca podem ser completadas. A essência das coisas e a imperfeição dos nossos órgãos são igualmente opostas a ela. A inesgotável riqueza da natureza nunca se esgotará. Nenhuma geração se pode gabar de ter abraçado a totalidade dos fenômenos. É dividindo-nos em grupo que viemos a descobrir em alguns deles a regra de certas leis da natureza, simples e grandes como elas são. A extensão deste império irá, sem dúvida, aumentar à medida que as ciências físicas forem sendo progressivamente alargadas e aperfeiçoadas. Exemplos brilhantes desse progresso têm sido dados aos nossos dias em fenômenos eletromagnéticos e naqueles que apresentam a propagação de ondas de luz e cor e calor radiante. Da mesma forma, a doutrina fecunda da evolução mostra-nos como, nos desenvolvimentos orgânicos, tudo o que é formado foi previamente esboçado, como tecidos de matéria vegetal e animal, nascem uniformemente da multiplicação e transformação das células. A generalização das leis aplicadas inicialmente apenas num círculo restrito a alguns grupos isolados de fenômenos oferece com o tempo gradações cada vez mais marcadas, tornando-se cada vez mais extensas e evidentes à medida que o raciocínio é refinado em fenômenos de natureza realmente análoga. Mas assim que os cálculos dinâmicos não são suficientes, onde quer que as propriedades específicas das matérias e sua heterogeneidade estejam envolvidas, é de temer que, ao tentarmos obstinadamente conhecer as leis, encontraremos abismos intransponíveis debaixo dos nossos pés. O princípio da unidade deixa de se fazer sentir. O fio quebra-se onde quer que uma ação de um determinado tipo se manifeste entre as forças da natureza. A lei dos equivalentes e das proporções numéricas da composição, tão felizmente reconhecida pelos químicos modernos, proclamada sob a forma antiga de símbolos atomísticos, continua isolada e independente das leis matemáticas do movimento e da gravitação.
As produções da natureza, objeto de observação direta, podem ser logicamente distribuídas em classes, ordens ou famílias. As tabelas destas distribuições lançam, sem dúvida alguma, luz sobre a história natural descritiva. Mas os estudos dos corpos organizados e da sua ligação linear, embora dando mais unidade e simplicidade à distribuição dos grupos, não podem ser elevado a uma classificação fundada num único princípio de composição e organização interna. Tal como as leis da natureza apresentam gradações diferentes, de acordo com a extensão dos horizontes ou círculos dos fenômenos que abraçam, assim também a exploração do mundo externo tem fases graduais diferentes. O empirismo começa com cálculos isolados que se aproximam uns dos outros, de acordo com a sua analogia e dissemelhança. O ato de observação direta é seguido, embora muito tarde, pelo desejo de experimentar, ou seja, de produzir fenômenos sob determinadas condições. O experimentador racional não age ao acaso, é guiado por hipóteses que formou por uma presidência semi-instintiva e mais ou menos exata da ligação das coisas ou das forças da natureza. Os resultados da observação ou da experiência conduzem, através da análise e da indução, à descoberta do sim empírico. Estas são as fases pelas quais o intelecto humano passou e que caracterizam diferentes épocas na vida dos povos. É seguindo este caminho que viemos a reunir o conjunto de fatos que constituem hoje a base sólida das ciências naturais. Duas formas de abstração dominam o nosso conhecimento: relação de quantidades relacionadas com as ideias de número ou magnitude e relações de qualidade que compreendem as propriedades específicas ou a heterogeneidade da matéria. As primeiras destas formas, mais acessíveis ao exercício do pensamento, pertencem às ciências matemáticas. A segunda, mais difícil de compreender e mais misteriosa na aparência, é o domínio das ciências químicas. Para submeter os fenômenos a cálculo, é necessário recorrer a uma hipotética construção da matéria por uma combinação de moléculas e átomos cujo número, forma, posição e polaridade devem determinar, modificar e variar os fenômenos. Os mitos da matéria imponderável e de certas forças vitais próprias de cada organismo complicaram os cálculos e lançaram uma luz duvidosa sobre o caminho a seguir. É em relação e formas de intuição tão diversas que o corpo prodigioso do nosso conhecimento empírico se acumulou ao longo dos séculos e está a aumentar todos os dias com uma rapidez cada vez maior. O espírito investigativo da humanidade tenta de vez em quando, e com sucesso desigual, quebrar formas antiquadas, símbolos inventados, para subjugar a matéria rebelde às construções mecânicas. Estamos ainda muito longe do tempo em que será possível reduzir à unidade de um princípio racional, pelo trabalho do pensamento, tudo aquilo que percebemos através dos sentidos. Pode até duvidar-se que tal resultado venha a ser alcançado no campo da filosofia da natureza. A complicação dos fenômenos e a vasta extensão do cosmos parecem opor-se a este fim. Mas mesmo que o problema fosse insolúvel como um todo, uma solução parcial, a tendência para a compreensão do mundo,
continuaria a ser o objeto eterno e sublime de toda a observação da natureza. Fiel ao caráter das obras que até agora publiquei e às obras de medição, experiência e pesquisa que preencheram minha carreira, limito-me ao círculo das concepções empíricas. A exposição de um conjunto de fatos observados e combinados não exclui o desejo de agrupar fenômenos de acordo com a sua ligação racional, nem de generalizar o que é suscetível de generalização no conjunto de observações particulares, nem de chegar, finalmente, à descoberta de leis. Concepções do universo baseadas unicamente na razão, nos princípios da filosofia especulativa, atribuiriam sem dúvida à ciência do cosmos um objeto superior. Longe de mim censurar os esforços que não tentei, e injuriá-los pelo único motivo de, até agora, terem tido um sucesso muito duvidoso. Contra a vontade e os conselhos dos pensadores profundos e poderosos, que deram uma nova vida às especulações com as quais a antiguidade já se tinha familiarizado, os sistemas da filosofia da natureza têm mantido durante algum tempo a mente do nosso país afastada dos estudos sérios das ciências matemáticas e físicas. A intoxicação de realizações fingidas já feitas, uma nova linguagem cênica e simbólica, a predileção por fórmulas de raciocínio escolástico tão estreitas como a Idade Média alguma vez tinha conhecido. Tem, pelo abuso das forças, numa juventude generosa, apontado os efêmeros saturnais de uma ciência da natureza puramente ideal. Repito a expressão abuso de poder, porque espíritos superiores dedicados tanto aos estudos filosóficos como às ciências da observação souberam preservar a si próprios destes garanhões. O resultado obtidos por investigações sérias sobre o caminho da experiência nunca podem estar em contradição com uma verdadeira filosofia da natureza. Onde há oposição, a culpa reside ou no vazio da especulação ou nas pretensões exageradas do empirismo, que pensa ter aprovado pela experiência mais do que experiência pode provar. Quer a natureza se oponha ao mundo intelectual, como se este último não estivesse incluído no vasto seio do primeiro, quer se oponha à arte, considerada como uma manifestação do poder intelectual da humanidade, estes contrastes, refletidos nas línguas mais cultivadas, não devem conduzir a um divórcio entre a natureza e a inteligência. Um divórcio que reduziria a física do mundo a um mero conjunto de especialidades empíricas. A ciência não começa para o homem até o momento em que o espírito toma posse da matéria, quando ele tenta submeter toda a experiência a combinações racionais. A ciência é o espírito aplicado à natureza. Mas o mundo exterior só existe para nós na medida em que refletimos dentro de nós próprios pelo caminho da intuição. Tal como o intelecto e as formas de linguagem, pensamento e símbolo estão unidos por laços secretos ou indissolúveis, assim também o mundo exterior se confunde, quase sem o vermos, com as nossas ideias e os nossos pensamentos. Os fenômenos externos, dados por Hegel em A Filosofia da História, são, num certo sentido, traduzidos nas nossas representações internas. O mundo objetivo, pensado por nós e refletido em nós,
está sujeito às normas eternas e necessárias do nosso ser intelectual. A atividade do espírito é exercida sobre os elementos fornecidos por uma observação sensata. Assim, desde a infância da humanidade se descobre na simples intuição dos fatos naturais, nos meros esforços tentados para compreendê-los, o germe da filosofia da natureza. Estas tendências ideais são diversas e mais ou menos fortes segundo as raças, suas disposições morais e o grau de cultura que alcançaram, mercê da natureza que as rodeia. A história nos conservou a lembrança do grande número de formas, sob as quais se tentou conceber racionalmente o mundo inteiro dos fenômenos, reconhecer no universo a ação de uma só força motriz que penetra a matéria, a transforma e a vivifica. Estes ensaios datam da antiguidade clássica, desde os tratados da escola jônica sobre os princípios das coisas, em que, apoiando-se num curto número de observações, quis se submeter o conjunto da natureza a especulações temerárias. À medida que, pela influência de grandes acontecimentos históricos, se desenvolveram todas as ciências auxiliando-se da observação, viu-se também esfriar o ardor que levava a deduzir a essência das coisas e sua conexão, de construções puramente ideais e de princípios racionais num todo. Em tempos mais próximos, seremos nós a parte matemática da filosofia natural. Foi a que recebeu maiores avanços. Método e o instrumento, ou seja, a análise, foram aperfeiçoados ao mesmo tempo. Acreditamos que o que foi conquistado por tão diversos meios, pela aplicação engenhosa das descobertas atomísticas, pelo estudo mais geral e mais íntimo dos fenômenos e pelo aperfeiçoamento de novos aparelhos, é o bem comum da humanidade. E não deve hoje, como antes já não devia, ser subtraído à livre ação do pensamento especulativo. No entanto, não se pode negar que, no trabalho do pensamento, os resultados da experiência tenham sido ameaçados. Na vicissitude perpétua dos aspectos teóricos, não se deve admirar muito, como diz artisticamente o autor Giordano Bruno, abre aspas, se a maior parte dos fenômenos não vê na filosofia, mas uma sucessão de meteoros passageiros, e se as grandes formas que não têm revestido correm a sorte dos cometas, que o povo não coloca entre as obras eternas e permanentes da natureza, mas entre as fugitivas aparições dos vapores ígneos. Fecha aspas. Apressemo-nos a acrescentar que o abuso do pensamento e os equívocos do caminho em que penetra não podem autorizar uma opinião cujo efeito seria diminuir a inteligência. Saber que o mundo das ideias não é por sua natureza mais que um mundo de fantasmas e sonhos, e que as riquezas acumuladas por laboriosas observações têm na filosofia uma potência inimiga que os ameaça. Não é próprio do espírito, que caracteriza nosso tempo, rejeitar com desconfiança qualquer generalização de vistas, qualquer tentativa de aprofundar as coisas pela senda do raciocínio e da indução.
seria desconhecer a dignidade da natureza humana e a importância relativa de nossas faculdades condenar, já que a razão austera que se entrega à investigação das causas e de sua ligação, já o voo da imaginação que precede as descobertas e as suscita pelo seu poder criador. Fim da leitura de hoje, final da introdução. Obrigado pela presença. Continuaremos no próximo capítulo, entrando definitivamente na primeira parte do livro Cosmos. Até agora foi só a introdução. São 7 volumes. E a partir do próximo capítulo será a primeira parte do primeiro volume. Te espero na próxima leitura. Obrigado pela presença. Fiquem com Deus.